Pessoal, boa noite, bem-vindo a todos. Hoje nós temos aqui o nosso convidado, Matheus, logo eu passo a palavra para ele. Só alguns recados, então a live está sendo gravada, nós vamos ter aí o Matheus vai nos apresentar aí o conteúdo, né, da temática de hoje. Blockchain para negócios é focado na temática mais voltada a business, né, essa parte do uso do blockchain voltado às empresas, enfim, aos negócios. Vamos ter aí uma apresentação. Após a apresentação, nós vamos abrir um espaço para que a gente possa fazer aí uma colaboração, um debate, né? Vocês podem abrir para questionamentos, podem colocar no chat ao longo da palestra, ao longo da discussão, as perguntas. No final, eu vou fazer uma mediação das perguntas, e também quem tiver... fiquem à vontade, para no final abrir, cada um pode abrir o seu próprio microfone e fazer a pergunta aí diretamente com o Matheus. Então, sinta-se à vontade de colocar as perguntas no chat. No final, eu vou replicar essas perguntas, e também fiquem à vontade aí no final da apresentação a gente abrir o microfone e comentar. Importante também, vocês vão receber um link para uma pesquisa de satisfação, né, referente à apresentação. Então, eu peço que todos respondam essa pesquisa, e para que a gente tenha aí uma melhoria contínua nos nossos eventos. Bom, então, primeiramente, gostaria de agradecer, né, o Matheus Bonadiman. Ele é cofundador da WhatsApp e lidera o desenvolvimento de uma plataforma, né, de blockchain voltada à gestão da cadeia de suprimentos na economia circular. Ele possui experiência de mais de 10 anos de empreendedorismo e tem atuado em empresas de tecnologia e consultoria ambiental. Então, bem-vindo, Matheus. Vai nos ajudar aqui na contribuição do nosso instituto e poder aí transferir um pouco aí do seu conhecimento, enfim, nos agraciar aí com a sua apresentação. Fique à vontade, Matheus, pode começar, e na sequência a gente vai dando seguimento. Ok, obrigado, Elisiel, obrigado ao Ecolab aí pelo convite, e a todos aí por ter brindado a gente aí com a presença de vocês. Espero hoje poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho, né, um pouquinho do que da nossa história, nossa trajetória, e, bom, acho que fica à vontade depois para a gente conversar, né, acho que eu vou só compartilhar a minha, como de costume, né, vou compartilhar a minha apresentação, e aí depois eu já dou sequência, inicio a apresentação, tá bom? Isso. Vocês estão verificando agora? Estão conseguindo enxergar? Sim, aqui estamos vendo. Pessoal, se alguém tiver alguma dificuldade, pode colocar no chat aí que a gente apoia. Isso. A única coisa que eu não consigo enxergar, como estou no meu note aqui, eu não tenho a segunda tela, eu não consigo enxergar o chat, mas aí você, qualquer coisa, quiserem parar para a gente conversar, aí eu paro e a gente só fala por voz aí as perguntas, que aí eu paro e a gente conversa, tá legal? Perfeito, fica tranquilo que eu fico acompanhando o chat aqui, te dou suporte. Beleza, então, obrigado, Eliseu. Bom, então, acho que hoje a gente vai falar um pouquinho, né, dessas duas temáticas que são super importantes, né, então, a cadeias de suprimento, né, o cadeias de valor e a economia circular, né, então são duas temáticas que dá para falar sobre cada uma delas, cursos, assim, de dias, né, então a gente vai entrar bem resumidamente no assunto, mas pincelando aí, assim, como que a gente pode trabalhar o blockchain. Não vou entrar com as questões técnicas, eu não sou técnico, sou engenheiro eletricista, trabalhei com programação também, né, mas eu não sou técnico na área, né. Bom, a nossa startup, né, nosso time, né, primeiramente, né, o Eliseu comentou, eu já estou bastante tempo aí na estrada, né, já tenho alguns cabelos brancos aí, já trabalho aí com bastante tempo na área de sustentabilidade. Trabalhei em empresas de tecnologia, da Instituto Nokia, eu morei um tempo em Manaus, morei em São José dos Campos, Campinas, São Paulo também, e sempre ligado com tecnologia, né? E depois, há uns 11 anos atrás, eu me mudei um pouco para Floripa, né? Estou aqui falando de Floripa,
E aí a gente, em paralelo, abriu uma empresa de sustentabilidade ambiental lá em Manaus, com meu sócio Francisco, que está aqui também, está comigo nessa jornada há mais de 10 anos. E a gente começou a trabalhar com projetos de carbono, muito ligado à floresta. A gente começou a trabalhar como que a gente estava no meio da floresta amazônica, né? A gente estava com as questões de desmatamento, questões de sustentabilidade muito presentes naquele tempo. Então, a gente viu uma oportunidade de resolver uma dor que é técnica, um trabalho técnico relacionado à floresta para criar projetos de carbono, né? Até hoje a gente tem esse negócio, está tocando em paralelo. Mas o que motivou a gente a trabalhar com o WhatsApp foi cadeias de suprimento. A gente começou a trabalhar com cadeias de suprimentos amazônicos, né? O pescado de pirarucu, castanhas e demais produtos que são da floresta, e a gente sentiu uma dificuldade de origem e tudo mais, né? Então, de dar essa transparência, dar essa origem dos produtos e essa certeza de onde que estavam vindos e da legalidade deles, né? E aí que a gente teve a gente começou a pesquisar, a trabalhar, né? E a gente viu que tinha uma oportunidade e a gente abriu o WhatsApp, né? Abrimos a empresa para tratar isso. Na época, depois a gente chamou o Pedro está conosco até hoje, nosso desenvolvedor-chefe aqui, e ele também está com a gente nessa jornada, né? E como a gente conta também com nas expertises que a gente não tem, né? Muito forte, a gente conta com um time de mentores bem legais, né? Eu fico locado aqui no Sapiens Park em Florianópolis, né, no Instituto da CAT, no centro na verdade, da CAT, de inovação. E a gente participa de um programa desde o ano passado, de pré-aceleração aqui do ACAT Start Lab. Hoje já faz parte do Midtech. E depois a gente também entrou agora, recentemente, no programa de aceleração da Samsung Creative. A gente está contando com o suporte deles também. E a gente também faz parte do programa da Conecta Startup Brasil, da Softex, né? E aí a gente teve vários mentores aí bem bacanas para trabalhar com a gente. Então, esse é o time que a gente está trabalhando, né? E a parte boa da coisa, né? Essa parte que todo mundo me xinga, que a gente tem a sorte de ficar aqui em Floripa, que é um ecossistema muito legal de tecnologia. Eu já passei por ecossistemas bacanas também. A gente tem Campinas, Porto Alegre, sistemas, né? A gente tem aqui, o próprio Manaus está se desenvolvendo bastante, mas aqui a gente tem um sistema já bastante maduro e bastante que trabalha com inovação há bastante tempo. Então, a gente consegue trabalhar e desenvolver nossas atividades aqui, né? E, bom, estou entrando mais, então, na temática do que a gente está conversando hoje, né? Por que a gente está aqui, né? Então, quais são as dores do mercado? Sempre que a gente trabalha em startups, aquele modo Lean Startups, a gente sempre trabalha nas dores, né? E nos fatos, né? Um dos fatos que a gente tem, né, para qualquer cadeia, que vocês aí devem trabalham no dia a dia de vocês, né, que vocês entendem, elas estão extremamente complexas, né? Então, imagina uma cadeia de qualquer food, cadeia alimentícia, de cosméticos, calçadista, você tem hoje em dia você tem muita terceirização, né? Então, tu tem produtos, matérias-primas que vêm de diversos pontos, diversos fornecedores, muitas vezes do campo, né, que é o produto agrícola ou de floresta, que vem direto para você ou vem por intermediário. E depois, para frente, né, para a cadeia para frente, você tem a distribuição, você tem os estoques, né, centros de distribuição, e depois vai para o varejo, e depois para o consumidor, né. Então, as cadeias, dessa forma, já são complexas, né. E o que aconteceu dos anos para cá, né, dos bons anos até, começou a ter a economia circular, né, circularidade, reutilização, retorno de materiais, embalagens. Então, as cadeias que já eram complexas agora estão cada vez mais, né? Então, a gente tem fluxos de materiais e informações em várias direções, em vários players. E o que a gente tem, né? No fim das contas, a gente tem uma teia, né? Acho que nem a gente tem conexões de elos, atores com diversos atores. Isso forma uma rede que é difícil de você conseguir trabalhar sem tecnologia, né? Sem ter uma visibilidade do que está acontecendo. Então, essa é uma imagem que remete bem
ao que a gente está conversando hoje aqui, porque até é do blockchain, né, essa imagem, né, que ela representa muito bem essas conexões complexas que a gente tem de uma cadeia de suprimentos, uma cadeia de valor, né? Então, bem ao caso. E a problemática que a gente tem nessa imensidão aí de problemas, essa imensidão de fluxos, né? A gente tem ainda pouca visibilidade do que acontece, principalmente se você trabalhar ponta a ponta. Esses aqui são dados de pesquisa, né, que foram feitas, inclusive, antes da pandemia, né? Então, se você imaginar que uma empresa que está trabalhando com qualquer material, você tem só 13% de visibilidade do que acontece ponta a ponta, os riscos de ter algum problema durante esse processo são grandes, são enormes, né? A pandemia veio aí para mostrar, inclusive, que houve diversos problemas de quebra da cadeia. Suprimentos, você, por exemplo, no caso da China, obviamente, né, você tinha concentrado o teu fornecimento em uma única região, né, então você, quando não tinha essa visibilidade, por exemplo, não tinha essa accountability, muitas vezes, do que ou do fornecedor, do teu fornecedor, que dependia, às vezes, tem um fornecedor que está numa região e o fornecedor dele é da China, por exemplo. E aí, como ele você acha que não vai ser impactado, mas como ele está, o fornecimento, ele depende dessas matérias-primas de lá, ele acaba automaticamente parando e, por consequência, você também parando, né? Então, uma das dores que a gente sempre conversou com muitas empresas, muitas indústrias, é o problema máximo de gestão é a quebra da cadeia, né? Você não ter o produto, a matéria-prima ou o serviço na hora certa, na quantidade certa ou na qualidade certa, né? E para muita gente, a maioria das pessoas, a maioria das indústrias, né, 56% delas ainda não tem rastreamento, né? Então, não tem essa rastreabilidade do que está acontecendo. Isso aí você acaba não entendendo o risco do que está acontecendo, essa dificuldade de entender o risco, né? Que eu até comentei. Então, te causa diversos problemas, inclusive nessa questão da circularidade, né? E acontece aí, vocês estão acompanhando as tendências e acompanhando os fatos, né? Está acontecendo uma demanda, assim, por matéria-prima muito grande. Então, as indústrias estão sofrendo já aumento das matérias-primas já há alguns anos. Lá do Amazonas, que a gente tinha também, como você tem um limite, né? Você tem um aumento de demanda, um consumo maior de todos os produtos. E mesmo você aumentando o teu processo, melhorando o teu processo, ou seja, produzindo mais com menos, e mesmo assim você tem a tua demanda está crescendo muito, né? Então você já não consegue muitas vezes a quantidade que você quer na qualidade, então acontece até brigas, né? Você tem briga por fornecedores, né? Por produtos. Então essa competição ela causa um problema muito grande para toda a indústria. Então, muitas vezes, você sabe, por que uma indústria está buscando uma economia circular? Por que ela é só sustentabilidade? Não, é econômico também, né? Então, você tem, quando você está na tua indústria, você começa a olhar a tua cadeia, começa a entender os riscos e começa a ver essas projeções de aumento de valores de matérias-primas e escassez de recursos, você começa a se preocupar. E aí você tem que começar a pensar em agir logo, né? Outro ponto bem interessante, da parte de rastreabilidade, acredito que muita gente aqui do Acro esteja aqui, aí tem essa INC também que foi lançada recentemente. Então, a partir desse mês agora, né, de agosto, né, de agosto agora, a obrigatória rastreabilidade de frutas, legumes e verduras, né? Então, quem não tinha, né, então, se você não está preparado para o que está vindo, você acaba sendo pego pelas suas leis ou pela força do mercado, como foi a pandemia, no caso agora, né? Teve que todo mundo ir para digital da noite para o dia. Então, você acaba tendo que correr e aí você acaba, às vezes, atropelando as coisas, né? Outro ponto importante, que agora eu vou abordar um pouco diferente dessas questões técnicas, é a questão de mercado, que é uma questão que a gente está trabalhando bem fortemente ultimamente aqui na empresa também, né? Vocês sabem que essa pesquisa saiu da Nielsen no Brasil, né? Então a gente sempre imagina, pô, no futuro, o Brasil vai ter os consumidores mais preocupados com sustentabilidade, né? Isso é uma tendência das novas gerações,
indiscutível, já confirmado em várias pesquisas, né? Então, hoje no Brasil, 1/3 da população já considera a sustentabilidade como uma das 3 principais preocupações na hora do fator de decisão de compra. Então, 1/3 já, é bastante gente, 1/3 delas já olhar para esse ponto, que uma vez era bem menos, e a tendência é crescer mais, né? E outra questão, vocês que trabalham em empresa, eu acredito que tem que olhar muito fortemente essa do posicionamento de fazer de propósito, né? Teve uma pesquisa recentemente também lançada pela Mindful Brands, e os consumidores, por 74% das marcas, se desaparecessem do dia para a noite, não fariam falta para eles. Isso é sério se você pensar que o que você está entregando para a sociedade, né, em termos de posicionamento, em termos de propósito. Então, é uma das questões muito importantes que hoje é uma também tendência de posicionamento, principalmente agora, de novo, a pandemia mostrou isso para a gente. O que era supérfluo, o que não era, não tinha um forte posicionamento, você acaba deixando um pouco de lado, e aquilo que você acredita mesmo, você mantém, né? Então, são tendências de mercados que corroboram, então, para todas essas tendências que estão acontecendo, né? E o mercado, a sociedade já está pressionando. A gente tem aí diversos casos. Esse de Madeira, por exemplo, foi lá a Operação Arquimedes da Polícia Federal, recentemente, né? Apreendeu containers de madeira ilegal. E o interessante disso tudo é que todas elas tinham, essa empresa tinha certificação, ela estava certificada, ou seja, tinha um selo dizendo que ela estava ok. E investigações levaram, mostraram e comprovaram que ela não estava ok. E aconteceu o que aconteceu, né? Então, o que eu quero dizer? E a sociedade já tá muito mais atenta a isso. Hoje você tem redes sociais que são muito rápidas e a proteção à imagem e à marca é extremamente importante e muito frágil para de uma hora para outra você romper, né? E tu tem também questões assim econômicas fortes, né? Que assim a questão agro, que assim se você não tem a origem comprovada, não tem a origem da onde que está vindo o teu grão, essas grandes empresas que trabalham como Nestlé, Cargill, todas elas assumiram compromisso público no exterior de entregar produtos com origem comprovada. Então, elas estão pontuadas, tem o Forest 500, tem algumas, tem o New York, as empresas lá, e você tem elas, esse compromisso já firmado e não tem como voltar atrás. E elas têm que entregar ao público e têm que entregar ao consumidor isso. E no momento que você tem alguma dúvida a respeito, fica muito arriscado, como comentei, o posicionamento de marca, né? Aquela complexidade toda da cadeia. Se você não tem a visibilidade de ponta a ponta, você tem o risco de algum desses elos serem fracos e entrar com algum produto, alguma matéria-prima que não seja legal e alguém descobrir ou tiver denúncia, e aí quem é culpado são as marcas. Elas primeiro buscam a proteção de um selo, mas já estamos vendo que muitas delas, que a gente já conversou com a gente, não estão muito mais felizes com isso. E o que acontece é que elas deixam de comprar. Então, elas preferem dizer, pô, o Brasil eu não compro mais, ou dessa região eu não compro mais, por conta que é muito arriscado. Então, já que eu tenho um lugar que eu tenho mais garantias e outro lugar que não, obviamente eu vou para o lado mais seguro, né? Então, isso aí é tudo super impactante. E outras cadeias, como aqui também a cadeia de moda, está sendo extremamente chamada ao protagonismo, né? A gente está trabalhando muito forte com isso, depois eu vou mostrar um case. Então, questão de têxtil, calçadista, toda questão de moda, vocês tiveram escândalos recentemente do caso social, né? Trabalho escravo, o análogo escravo, né? Então, você teve produtos também de origem não legal. E aí o consumidor de moda é um consumidor mais atento, um consumidor também que faz uma pressão muito grande, e com isso você tem um risco, né? Então, as empresas elas estão chamadas a trabalhar nisso.
E outro fator, né, parece que está um tsunami de fatores, né, parece que todas essas questões que eu apresentei eram tendências, já estavam acontecendo, talvez demorassem 10 anos para começar a ser mais ativas, né, aí no início do ano, com a pandemia, o negócio deu uma acelerada. Então, o que está se vendo, né, vocês devem participar de muitas lives também, acompanhar muitos, ler blogs e notícias, né, então, está sendo uma que você não tem como fisicamente, então está se passando do papel para o digital, o quanto antes sair do papel. É uma questão de custo, é uma questão de várias questões que são importantes. Na pandemia se ficou óbvio porque você não tinha como trabalhar. Visibilidade da cadeia, então, é extremamente importante, mostrou falta de resiliência de diversos pontos, né? Você tinha essas quebras de cadeia que eu comentei, então, você não sabia muitas vezes de onde estava vindo, ou você estava trabalhando com fornecedores que não conseguiam te entregar isso. Então, a visibilidade da cadeia se tornou uma necessidade. Inspeções remotas, né, de você não mandar mais pessoal para fazer as inspeções, para verificar a qualidade, para verificar questões de homologação de fornecedores. Então, tudo isso foi se agravando, né? E aqui que chega também o que a gente está conversando hoje, né? A gente tem a quarta revolução industrial, né, a indústria 4.0 já está um bom tempo, já vinha sendo trabalhado, mas agora também uma tendência grande de trabalhar com isso, Big Data, computação na nuvem, IoT, blockchain, então blockchain que a gente está falando hoje aqui, bem forte, né, e economia circular por conta também dessas tendências. Então, são todos pontos aí, assim, de interesse aí da gente trabalhar. Agora, já conversando um pouquinho da parte do fluxo, né, de materiais, o fluxo da cadeia, o que a gente conhece hoje, o que é muito comum, que foi desenvolvido na era da Revolução Industrial, é isso, né? Você trabalha o material, né, faz a extração, né, feito em fazendas, a floresta, minas, né, de materiais, né, chama materiais virgens. Aí você leva para alguma planta para fazer a produção, você transforma esse matéria-prima em algo, qualquer coisa, ou uma agroindústria, uma indústria, né, que vocês fazem, transformam isso e depois passam para o varejo, para o consumo, né? Então, você pode ser um consumidor ou uma outra indústria também que vai utilizar isso para transformar ou vai utilizar isso para fazer alguma coisa. E, no final das contas, você desperdiça. Então, o que aconteceu é que a gente está nadando nesse fluxo linear por muito tempo, né? E no começo tinha pouca demanda, mas depois, com o aumento da produção, diminuição de custos, globalização, você começou a ter um fluxo extremamente alto. Muitas vezes esse ciclo. Então, hoje, a gente lida com muito lixo, a gente lida com processos ineficientes, a gente lida com vários fatores que deixam, que fazem, estão levando a gente para um esgotamento desse processo, né? Então, você tem produtos que são feitos para descartar, né? Hoje em dia, você pode ver o que você conserta hoje, né? Poucas coisas. Às vezes, você vai procurar alguma coisa muito mais barata, você jogar fora e comprar um novo, eles até fazem isso, do que você consertar ou dar um outro valor para ele, né? Então, dentro de o que foi, né? Foi pensado uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de você trabalhar essa cadeia. Então, esse aqui está um fluxo de uma economia circular, né? Em que aí agora eu vou conversar um pouquinho dos atores, né? Quem vocês estão presentes aí, vocês podem se identificar onde que vocês estão nesses pontos aí. Então, se você possivelmente é um negócio de produto, ou seja, você cria produto, ou você está nesses pontos vermelhos, ou você está no agro, você está extraindo, ou você está produzindo, ou você está usando um produto, coisas assim. Onde que a economia circular, onde que você consegue impactar melhor essa cadeia? É no design. Quem produz consegue trabalhar 80% já do impacto circular só na produção do teu produto. O que é você trabalhar o design? Não sei se vocês já ouviram falar do conceito berço a berço, né? O cradle to cradle, né? É você pensar já no design. Quando você vai fazer qualquer produto, já pensar ele
como que ele vai retornar para você, como que ele pode ser reusado, como ele pode ser reparado, como ele pode durar mais tempo, ou seja, você não fazer um produto, por exemplo, que ele seja único, muitas vezes você quebra, divide ele em blocos, em que você estraga uma parte e você só troca ela. Continua funcionando todo o produto normalmente, né? Ou, então, esse design de saber, por exemplo, de utilizar um produto, ou seja, começar a trabalhar o insumo de produtos reciclados ou retornados, para reutilizar reparados, e você consegue trabalhar isso e reinserir ele no teu produto, não só na tua cadeia, mas talvez em outras cadeias, isso te traz um benefício muito grande. Então, só ali você consegue impactar a economia em 80%. Agora, vocês podem também ser uma empresa provedora de serviço dessa economia circular. Então, você pode ser uma empresa que retorna, ou seja, você não produz, mas você é encarregado de retornar esses produtos, fazer uma logística, ou ser um ponto para você agrupar os produtos e retornar para a indústria eles. Você pode ser um serviço de reuso, ou seja, você pega, por exemplo, qualquer material, um produto, e dá uma outra finalidade para ele. Por exemplo, a gente está conversando aqui, tem uma empresa, uma startup, que ela coleta baterias de carros, de veículos elétricos que já não funcionam mais, já perderam a vida útil dele. E o que faz? Em vez de você jogar fora, que é o que acontecia, ia para um aterro, ia se transformar em outra coisa, eles reutilizam ela para, por exemplo, patinetes elétricos ou para carregadores. Então, você dá uma outra finalidade para aquele produto que já ia ser desperdiçado, e você estende a vida dele por muito mais tempo. Então, todo aquele material que você extraiu, tudo aquilo que você utilizou, você continua dando uso para ele. Ou você pode ser uma empresa de reparo, ou seja, uma assistência técnica, ou uma costureira que costura uma roupa, ou uma recicladora, né, que a gente está bastante acostumado, né, você recebe plásticos, né, a indústria plástica tenta bastante isso, você recicla, transforma em outro produto e depois vende para a indústria, né. Então, esse é um outro tipo de ator dessa economia circular. E aqui está, por exemplo, a nossa startup está aqui, né, nós somos um facilitador, a gente está nessas setas aí vermelhas. O que a gente faz? A gente não produz produto nenhum, a gente não cria produto, a gente é uma empresa tecnológica, né? E a gente também não reusa, retorna, não recicla, não repara. Mas a gente conecta os elos com tecnologia. Então, para esse ecossistema funcionar, para esses elos conseguirem conversar e gerar modelos de negócio eficientes e trabalhar, a gente fica inserido nesses elos aqui. Então, acho que muitas empresas, talvez, de serviço que estejam aqui, elas se encaixam bastante nesses facilitadores, né? Muitas vezes você faz os serviços tecnológicos para, por exemplo, ver quem está utilizando para retornar, ou conecta quem quer usar por reciclar, ou conecta os recicladores com marketplaces para vender para a indústria novamente. Então, tudo isso você é um facilitador dessa economia. E aí você tem um mundo de novos negócios, né? Quando a gente está nessa economia circular, né? Quando você começa a trabalhar ela, quando você começa a ver qual elo que você é, e qual o ator, né? Onde que você participa dela, você começa a poder também, como indústria, você consegue olhar vários modelos de novos negócios, que isso pode impulsionar a tua economia, né? Trazer novas receitas, né? Então, se você, quem está indo da agro, né, no caso de têxtil, você pode trabalhar com algodão com origem sustentável, você começa a trabalhar também com pegar resíduos, utilizar para compostagem, para gerar adubo. Se você está com o teu consumidor, você pode dar um desconto para retorno de alguma peça. Então, se você vendeu para ele uma peça e ele te devolver, e você já tem no design já programado para reutilizar essa peça dentro do teu processo produtivo, nada mais justo que você recompensar ele vai te dar uma matéria-prima que você vai utilizar, você não vai precisar gastar todo aquele material, de uma forma muito mais barata, e você pode compensar ele com isso, né, com várias formas, né, inclusive
criptomoedas ou alguma forma de você fazer isso, né? Eu uso também, hoje, segunda mão, né? Você tem várias formas de marketplaces que fazem brechó, né? Você tem um produto, não está mais utilizando, que a gente acontece muitas vezes, né? Você tem carrinhos de quem que não tem filho, né? Já não utiliza, o carrinho usa por 2, 3 meses, ou a roupa, e depois você vai jogar fora. Tem muita gente que reusa, geralmente você faz isso, você doa, você empresta, então isso é bastante comum. Na parte de reparo também, já tem muita gente que faz serviço, tem empresas, mais na Europa, que são roupas para a vida inteira, que eles chamam, né? Então, você compra uma jaqueta deles e eles têm na loja deles uma costureira que você leva e você, 3 anos depois, 10 anos depois, está com um problema, leva lá, eles reparam, você sai da loja, não precisa nem apresentar nota fiscal, porque a roupa não precisa saber quanto foi comprada, só lá, então eles reparam de graça para a vida toda, né? Reciclagem também e uso, né? Hoje tem muitos serviços aí que você trabalhando de trabalhar o product as a service, né? Então, a roupa como serviço, qualquer pneu como serviço. Então, você tem um mundo de novos negócios, um mundo de novas formas de ganhar dinheiro. Então, não é essas questões, assim, é interessante olhar, porque quando você consegue ver essas possibilidades de integrações, você começa a ver que muitas vezes você podia estar vendendo o teu resíduo, você está produzindo resíduo e você pode entregar ou vender ele para alguma cadeia, uma outra indústria que pode utilizar ele. Então, é um ponto que para ti é incômodo, que já acontece muito com isso, muitas vezes, você começa a trabalhar com isso, né? Embalagens hoje é muito comum, né? Você trabalhar embalagens que são biodegradáveis ou que retornáveis e que você consegue utilizar em outras questões. Então, muito legal isso que pode acontecer, né? E só para mostrar para vocês, esse aqui é o diagrama mais famoso, assim, se você for procurar qualquer diagrama de economia circular, esse aqui é o diagrama da borboleta, que chamam, né? Onde que você tem, de um lado, todos os produtos da biosfera, né? Que eles vão retornando. E ao lado direito, você tem os produtos, que são nutrientes técnicos, né? Digamos assim, né? E aí você tem um produto que é reutilizado pela indústria, vai sendo reciclado, e eles vão entrando na cadeia, né? A ideia é você ter, no fundo, né? No final da história, o mínimo possível de desperdício, né? E o mínimo possível também de produtos virgens na tua cadeia, né? Quanto mais você manter esse produto girando, digamos assim, mais você consegue estar nesse ecossistema. Mas, para isso tudo, né, para todos esses desafios aí, como eu comentei, desse emaranhado de coisas, a primeira coisa, independente de blockchain, independente de qualquer coisa que você tenha, qualquer outra tecnologia, você tem que começar a trabalhar digital. Então, sair do papel. Então, é uma decisão, assim, estratégica de caminho de qualquer das empresas, né? No caso aqui, assim, a cadeia de valor, a cadeia de suprimento. Você começar a digitalizar a tua cadeia. Né? Você começar a utilizar sistemas inteligentes, os sistemas da nuvem, para você começar a ter a visibilidade do que está acontecendo, né? Você, por exemplo, acessar uma informação a tempo real e não saber de uma planilha Excel, ou coletar informações aí assim via papel ainda, né? O primeiro ponto é esse, né? E aí a gente começa a entrar um pouco mais na parte do blockchain, né? A transparência, eu acho que o primeiro valor que se entrega no blockchain é a transparência e a auditabilidade, né? Então, hoje, quando você tem falta de dados digitais, né, assim, consistentes, né, você acaba tendo um compartilhamento da informação ao longo da cadeia, se torna difícil, porque você não consegue ter essa informação de uma forma muito certa, né? Então, o que ajuda aqui? O que entrega já valor ao blockchain aqui, né? Você criar uma plataforma comum entre os elos. É a primeira forma de você dar essa transparência, né? Ou seja, se você tem uma plataforma que seja transversal entre os elos,
onde cada elo insere seu dado, né, cada ator insere seu dado da cadeia, aí você fica fácil de você auditar, por exemplo, saber quem inseriu o dado, porque ele mantém registros, né? Você tem a transparência de saber quem fez, quando fez, aonde fez. Então, tudo isso, ele te dá essa transparência, né? A imutabilidade que a gente chama, né? É um valor muito grande que a gente tem aqui, assim, do blockchain nessa cadeia de suprimento, né? O outro valor muito bacana que a gente tem é a rastreabilidade. Então, acho que o blockchain, ele entra transformando esse ativo, criando ativos digitais, né? Que pode ser aqui, assim, um boi, pode ser uma castanha, pode ser soja, pode ser diversos frutas, o que for, né? Então, o ativo digital, o blockchain, ele aceita, né, essas questões, né? Então, a rastreabilidade, ele te dá essa questão. Uma coisa importante aqui a discutir, né, inclusive se você for trabalhar em food safety, né, a parte de rastreamento de alimento, tudo isso depende, né, de você ter uma mudança de processo também, tá? Porque se você vai ter a rastreabilidade de algum ativo, no caso aqui assim, de um boi, de um ativo, um ativo, um asset, digamos assim, que é grande, no caso de um boi, mas se você pensar em uma soja, um milho, uma questão algodão, a primeira coisa que você vai ter que fazer é que você vai ter que começar a segregar os teus lotes, né? Você não vai poder pegar e fazer as misturas de uma forma que você vai perder essa rastreabilidade. Então, se você cria um ativo lá na fazenda, começando, digamos, da origem, né? Cria um ativo na fazenda. Você transportou ele, se na hora, no momento que você perdeu o teu processo, que você não manteve essa rastreabilidade, ou seja, a origem dele, você acaba perdendo a rastreabilidade. Você pode até dizer, se você mistura diversos lotes juntos, você pode dizer, ó, a probabilidade que esse lote seja de algum desses, ok. Mas, por exemplo, no caso da madeira que eu estava comentando, e assim, se você tira a madeira legal e não etiqueta corretamente, e não separa corretamente em algum ponto, não armazena corretamente, digamos assim, separadamente, você acaba perdendo isso. E aí, plataforma nenhuma vai te ajudar nesse ponto, né? Você tem que ter uma mudança de processo. Eu acho que aqui está um dos grandes pontos, assim, de atenção para aderência, de umas grandes dificuldades que a gente vê da cadeia, né? Muitas vezes a indústria, ela tem a ideia de fazer, quer fazer, só que até o ponto de você começar a trabalhar teu processo, trabalhar teus fornecedores, trabalhar o teu estoque, trabalhar o teu transporte, para você ter essa diferenciação, digamos assim, toma um tempo, né? Se você, por exemplo, tem um produto orgânico e um produto não orgânico, de áreas diferentes, se você trouxer todos eles para a tua fábrica e você em algum momento misturar, você perdeu a rastreabilidade, né? Mesmo você tendo todo ele ok. Então, esse ponto de atenção do processo é super importante vocês terem em mente, tá legal? Outro ponto bem bacana que assim, e que traz muita vantagem, muito valor assim para a cadeia de suprimentos e para o blockchain também, né? Essa junção do IoT com blockchain, né? É você transformar esses processos manuais em processos automáticos. Porque isso, quanto menos ação do homem, quanto menos você ter dados manuais sendo inseridos, né, vindo de algum sensor de temperatura, de umidade, de movimento, qualquer sensor, e esse dado ser automaticamente inserido no sistema, né, sendo controlado, sendo validado, depois armazenado pelo blockchain, ele te traz uma segurança muito legal e simplifica também, porque você não depende mais de ninguém coletar e você começa a ter as operações, muitas vezes você consegue conectar com contratos inteligentes que fazem pagamentos automáticos, dependendo. Para a parte de segurança alimentar, você tem produtos que é o clássico, né? Você tem produtos que tem que ficar numa temperatura
controlado e você monitora essa temperatura ao longo de toda a cadeia, até no transporte, né? E você tem ao invés de alguém medindo, você tem um IoT, te dá uma segurança, porque mesmo se alguém que quiser tentar fraudar, fica muito mais difícil, né? Aproveitei que eu vi que o Thelmo, você está aí, né? Essa aqui é bem bacana para vocês darem uma olhadinha. Depois tem a plataforma do CPQD bem bacana do Jô, né? Depois o Thelmo passa para vocês direitinho o endereço aí, fazendo propaganda, hein, Thelmo? Para conectar os IoTs, né, com blockchain. Então eles têm uma API legal. Então é bem interessante vocês darem uma olhada nisso também, e ajuda bastante, né? Outro valor que o blockchain ele entrega nessa cadeia de suprimentos, né, esse trabalho todo, essa segurança e confiança dos dados, né? Os dados são todos eles estão inseridos na cadeia dentro dos blocos, né, de uma ordem cronológica. E também você fica fácil, assim, quem está inserindo os dados, você identificar. Então, quando você tem esses dados, eles entram nos blocos e eles são utilizados, os hashes, para também inserir nos próximos blocos da cadeia, e você tem essa imutabilidade, e essas informações não ficam, são criptografadas, são distribuídas, você começa a ter mais confiança no sistema. Isso vai te dar uma segurança. Esse fator é fundamental acho que traz o que o blockchain traz de mais legal para uma cadeia de suprimentos. Uma das coisas é esse fator de confiança. Foi aquilo que, na verdade, quando a gente pensou em abrir uma startup de blockchain na época lá, para trazer essas informações do campo, lá do Amazonas, das cadeias de suprimento, é exatamente isso, para dar segurança e confiança para quem está comprando, para o consumidor, né, para a indústria, no caso, que está comprando. Porque as informações, elas são inseridas pelos players, pelos atores, elas têm essa imutabilidade, você tira os intermediários, não precisa, a própria cadeia, ela começa, os próprios players, a cadeia, ela valida, né, os blocos, e qualquer problema que der, que você identificar, você vai saber quem fez e quando fez e onde fez. Então, se você tiver que fazer um recall, se você identificou a coisa, e você consegue identificar, não tem como dizer que não fui eu, não foi, porque não tem como modificar. Então, você começa a trazer essa confiança para o sistema, que é muito bacana. Então, acho que é ali que é um ponto bem legal, um valor muito bacana que eu gosto. E gestão de contratos também é um valor muito legal. Hoje, os contratos podem ser programados, né? Tem diversas startups que trabalham com isso, né? Você consegue, como essas informações, elas são seguras, como eu apresentei, né? Você tem essa informação de forma cronológica. Muitas vezes você consegue conectar com contratos que podem melhorar muito o teu processo. Por exemplo, o cliente recebeu o produto, automaticamente dispara uma requisição no teu SAP, no teu ERP, para fazer pagamentos, ou para já dar o recebido, para questões, por exemplo, se você teve lá o teu caminhão transportando o produto e uma parte ficou com a temperatura acima do valor permitido, você pode ter uma cláusula dizendo que vai ter um desconto, ou que você teve um ponto. Então, automaticamente, você consegue agilizar os processos, né? Então, não só isso, né? A gente vê casos aí de gestão, até mesmo dos contratos, mesmo que você assina hoje digitalmente. Então, você manda... Aqui já acredito que muita gente já assinou contratos digitais via blockchain, que você já tem, em vez da tua assinatura, você dá OK, já tem o hash lá embaixo. Então, isso é super importante, é super legal. Acho que também é um ponto interessante de se pensar por que você adotaria um blockchain numa cadeia, né? E pagamentos, né? Acho que aqui já teve algumas lives, já acompanhei aqui também, na parte de cripto, né? Criptomoeda, onde que nasceu o blockchain, né? Então, a questão de pagamentos, hoje, como uma cadeia, como que você faz? É uma das questões que a gente também tinha levantado, e a gente já conversou com muita gente que até investia no Amazonas, lá no caso, era
eles faziam pagamentos ou doavam um valor ou investiam, e qual que é a garantia que eles tinham que esse valor não ia parar, ia ser utilizado para viagem, palestra, e que iria exatamente para quem está lá na base da pirâmide. Como que você consegue rastrear? Hoje já tem pagamentos aí com carteiras digitais, né? O pessoal na base também tem dificuldade de ter, você ter uma conta em banco, então muitas vezes você consegue agilizar todo esse processo da cadeia e automaticamente fazer transferências para teus atores de uma forma utilizando o blockchain, né? Então, acho que pagamentos também é um valor bem interessante, isso que está mais, acredito, mais consolidados e bastante fintechs aí trabalhando, né? A gente vai ver esse aqui vai ter um grande boom aqui nos próximos anos, já está acontecendo, né? Então, isso aí é bem legal. E aqui, assim, só mostrando, assim, dos valores, então, do que a gente teve, né? Então, toda essa economia, de toda essa cadeia, de todo esse processo, a gente consegue trabalhar os modelos de negócio. Acho que é bom voltar nesse tema que eu mostrei antigamente, mostrei no slide anterior, porque essencialmente aqui a gente está para conversar sobre negócios, né? Então, o que a gente quer? A gente quer otimizar, a gente quer melhorar, quer ter mais receita, tem que ter menos despesa, mais segurança, menos risco. Então, tem alguns valores, aqui só tem alguns modelos, tem muitos que estão sendo criados, então essa que é a beleza da coisa, né? Por exemplo, cadeias de valor circular, hoje a gente já vê, assim, o que é você trabalhar na tua própria cadeia, por exemplo, utilizando, melhorando os processos dele. Por exemplo, a gente estava conversando com uma empresa que faz porcelanatos, então eles utilizam eles têm que fazer secagem, né? Tem que fazer toda a parte de cozimento lá do produto. Então, diversos fornos são utilizados. Então, o que eles fazem também? Eles passam tubos de água para, por exemplo, aquecer essa água e jogar para um processo anterior. Ou seja, olha o que você está tendo de economia só de utilizar, pensar circularmente teu próprio processo, quanto que você está economizando de energia, quanto isso está te dando valor e quanto você está, por consequência, ajudando o meio ambiente, né? Então, diversos pontos, é só analisar a própria cadeia de valor, você trocar, utilizar uma matriz energética, utilizar solar ou eólica, em alguns pontos você já consegue trabalhar questões simples, né? Ou, por exemplo, você extrai um produto, já faz uma agroindústria, você já é uma agroindústria, você pode jogar, em vez de jogar fora ou queimar, você pode queimar teu bagaço e gerar energia, ou você pode jogar uma parte para fazer composto e tudo mais. Então, tem muita coisa bacana que pode ser feita. Também tem modelos chamados plataformas compartilhadas, né? Que é você compartilhar produto ou serviço, né? Então, tem car sharing, muitas vezes. Hoje em dia você não tem aqueles aplicativos que pega carona, né? Então você pega o BlaBlaCar, que é fácil, muita gente pega, né? Então você compartilha, você não precisa, não é? Você começa a dividir o táxi ou qualquer outro produto, você começa a compartilhar com outros elos e com isso você muda também, começa a fazer outras formas de ganhar dinheiro, né? O Product as a Service, né, é famoso esse aqui, é você trabalhar o teu produto, em vez de você vender, você utiliza ele como um serviço, né? Acho que é o mais falado aqui, é muito utilizado e tendo bastante interesse, principalmente fora. Isso é um ponto de atenção. Eu já participei de algumas lives aqui, assim, de muita gente aqui no Brasil que gostaria de fazer mais esses Products as a Service, né? Mas a questão da legislação brasileira ainda precisa ser melhorada nesse ponto, porque muitas vezes você está querendo, o teu cliente está utilizando o teu produto e aí pode vir o fisco e dizer que você devia pagar IPI, você está pagando ICMS porque é um serviço e não um produto, então ainda está ainda com pontos de atenção, né? Precisa de uma atualização aqui no Brasil para deixar isso mais claro. Mas o produto como serviço, assim, então você é bem bacana e uma tendência também cada vez maior, você não ter teu carro, você hoje em dia está vendo uma startup, negócios de aluguel de escritório, né, quem está trabalhando em casa,
o mesmo escritório, você não tem teus móveis, a tua cadeira, né? Muitas vezes não precisa ser tua. Você paga lá o aluguel e quebrou, tá velha, eles trocam, reformam. Então, isso aí é muito legal e te dá uma coisa bem interessante, né? E extensão do ciclo de vida do produto. Acho que essa extensão do ciclo de vida do produto é bem legal também. Na hora que você produz, você começa a trabalhar ele para ele durar mais, né? Você ficar mais tempo no mercado, ele ficar mais tempo na mão do consumidor, estraga menos, né? Então, são os produtos que são feitos para durar quase a vida inteira, né? Ou ter bastante vida útil dele, né? Serem feitos para consertar, reutilizar e tudo mais. E aí, isso você diminui bastante a tua necessidade de produtos, né? E o mais comum também é o reuso, reciclagem que você tem de produtos, né? Então, se trabalhar reusos ou pegar materiais, adquirir materiais, então, de pontos de reciclagem, aí vocês conseguem também, acho que um modelo de negócio mais comum, digamos assim, né? E isso já está acontecendo, tá? Então, acho que a gente já está vendo bastante movimento do mercado, né? Então, principalmente quem é da área de alimento ou cosméticos e tudo, produtos, então, que tem muitas fraudes, o blockchain, a IoT ajudam bastante nisso, né? A gente tem vários casos da parte de pescado, no caso, que tem alguns cases aí de sucesso, de empresas que estão ajudando a diminuir as fraudes, e também para desperdício de comida, né? Então, que bacana você conseguir, por exemplo, saber que teu produto, ele tá no teu cliente e ele tá chegando perto uma banana, por exemplo, está no supermercado. Você tem um serviço que você monitora isso e você está vendo que a banana vai ficar mais, vai perder a validade de estar ainda lá. Você pode já conectar com alguém que que está precisando de banana mais madura para fazer algum produto industrializado, vender um preço melhor. Quem está comprando vai sair muito bem, porque está comprando um produto que ele quer, um preço bacana. Quem está vendendo vai ficar super feliz, porque ao invés de perder tudo aquele, jogar no lixo, ou jogar para compostagem, ele vendeu alguma coisa que não ia vender. E para o meio ambiente é ótimo, porque você evita desperdício, né? Muita comida, muito alimento desperdiçado, principalmente questões de transporte inadequado. Então, você trabalhar IoT, isso é que a gente começou a adequação, o processo junto, né? É você trabalhar e desperdícios é fundamental para a gente manter o rumo e conseguir manter os recursos assim durante os próximos anos, né? Questão da moda, né? Então, vocês que estão aqui participando, se tem alguém da indústria da moda, calçadista, têxtil, vocês sabem que componentes, né? Quem trabalha e desenvolve componentes, então está sendo um movimento bem forte, puxado, né? Então, transparência está sendo, já teve até a indústria, a fashion, eles fizeram até um memorando, né? De transparência dos CEOs para darem essa entrega ao mercado, né? Então tá tendo um movimento bem forte nesse sentido, é uma tendência e vocês vão ver bastante nesse sentido. Recentemente a Ion e a Microsoft lançaram um serviço bem bacana nesse sentido também. E eu achei bacana, ele estava pesquisando essa cidade italiana, eles estão trabalhando para a questão de gerenciamento do lixo, né? De resíduos. Então, o que eles fazem? Eles conseguem registrar o descarte, né? Eles têm são as pessoas que aderirem, elas assinam, elas estão participando do programa e cada vez que elas descartam, elas registram essas informações. Depois que é validado isso, elas recebem tokens, né? Para utilizar. Então, tudo isso está sendo bem legal, assim, tem várias iniciativas, né? Para você desenvolver. Essa que é o legal dessas tecnologias serem utilizadas, né? Dando transparência e segurança, porque aí você consegue entregar, né, criar esses modelos de negócio que são inovadores, uma cidade inteira, assim, poder participar, e você começa a mudar todo o panorama do que está acontecendo, né, então isso aí é super, super bacana. E aqui tem um case nosso que a gente está trabalhando, só para finalizar,
um case também da moda design, aqui assim, né, no caso é uma empresa aqui de Jaraguá do Sul, aqui pertinho da gente, e se chama Rato Roy, né, essa que é a Flávia, e quando a gente conversou, né, a gente se conectou pelo programa do Conecta Startup Brasil, a gente estava ainda trabalhando com sustentabilidade, né, e a gente, vamos ampliar agora para a economia circular, que é uma nova roupagem, digamos assim, né. O que eram as dores deles, né, essa parte de visibilidade da cadeia, eles queriam ter essa maior visibilidade e melhorar a comunicação, né, e o posicionamento com o consumidor. Eu acho que isso aí é uma questão que eles trabalham na moda, então, como comentei, né, está tendo uma demanda muito grande de posicionamento, de propósito, e eles tinham eles já estavam trabalhando com isso há bastante tempo, eles estavam procurando uma tecnologia para mostrar, né, para dar essa visibilidade, para se posicionar diferente no mercado. Então, eles trouxeram esse desafio para a gente, né? Então, o que eles têm? Eles têm uma cadeia, eles trabalham com polietileno reciclado, né? Eles trabalham com cooperativas de recicladores, né? Então, eles compram o polietileno de recicladores ou, às vezes, de indústrias, né, que geram resíduos, né? Tem as indústrias que geram resíduos, fazem parcerias, e aí você compra esse produto tanto das cooperativas quanto das indústrias também que tu encontra no mercado, né? E eles tinham alguns fornecedores de serviço que fazem, por exemplo, a flocagem, pegam esse PVC e transformam em flocos. Então, é indústria, mas o material, o fluxo, ele vem da cooperativa ou vem da indústria, depois vai para o fornecedor, faz um tratamento e depois volta para a Rato, né? O que eles fazem? Eles geram ecomateriais. Só de produtos com esse produto reciclado, geram embalagem, geram produtos bem bacanas. Depois, se vocês quiserem, entrem no site deles, é bem legal. E aí a gente ajudou eles a fazer essa conexão, digitalizar isso e a transformar essa informação em algo que o consumidor consegue ver, as marcas conseguem ver, o mercado consegue ver. E a gente gerou esse selo digital e assim, um QR Code, né? Que ele pode ser tanto colocado no produto físico quanto no produto também nas lojas virtuais, né? Com a ideia de ajudar os consumidores já conhecerem a história do produto da marca de adquirir, né? Mas a ideia que eles trouxeram para a gente é não só isso, eles não querem só contar a história do produto. Eles falaram que eles queriam também conectar com o mercado de uma forma que eles passassem para os seus consumidores o que deve ser feito com o produto depois da vida útil. Eles querem, inclusive, que retorne. Eles estão com um modelo de negócio que, se o consumidor retornar a embalagem, às vezes é uma embalagem que vem uma carteira dentro, às vezes vem uma outra peça junto, que ao invés de descartar, retorne para eles, e eles dão 30% de desconto numa próxima compra, por exemplo. Então, olha que bacana, você já começa a trabalhar, que você começa a transformar a vida das pessoas que estão lá na base, né? Que eles contam histórias muito legais, e isso que é o bacana de você trabalhar essa base da pirâmide, dando renda para elas, né? Você hoje tem, acho que mais de 1 milhão de catadores hoje no Brasil inteiro. Então, é muita gente trabalhando nessa indústria, então você dá uma fonte de renda e trabalha cada vez mais, é excelente para todo mundo, é um ganha-ganha extremamente bom. E para o consumidor, ele vai saber não só o que está acontecendo, mas também se ele vai ter uma vantagem ao retornar o produto. Então, você consegue fechar o ciclo, né? Então, eles já desenvolveram o produto para, quando retornar, eles conseguirem transformar ele em outro produto, no mesmo produto, de uma forma diferente, né? Que é aquele cradle to cradle, né? Então, é sempre você no design trabalhar o teu produto. E o que a gente faz? A gente facilita. A gente facilita as coisas acontecerem. Então, como a gente se colocou como facilitador, a gente facilita a coletar as informações dessa visibilidade, né? Entregar essas informações de uma forma simples para quem está colocando e também facilitar o retorno do mercado, do consumidor para a própria indústria, né? Isso que foi a solução que a gente conseguiu. E aí a gente criou esse selo, que aí, inclusive, se vocês quiserem, podem ler, só apontar o celular aqui, assim, é um exemplo que eles têm, né? Então, com isso, eles conseguem fidelizar o consumidor, porque eles estão entregando transparência, eles falam, ó,
e meu produto é feito assim, e eu tenho, quando a gente gera o selo, a gente grava no blockchain, né? Então, estão dando a transparência e a informação deles fica aberta, né? Claro que a gente não mostra, muitas pessoas falam, pô, mas não quero que mostre meu fornecedor porque podem me pegar, podem entrar direto em contato com ele, o meu concorrente pode ver, então a gente dá uma transparência, digamos assim, interna você tem tudo, mas externa você tem alguns filtros, né? Você não mostra exatamente toda a informação, dá um posicionamento, um propósito, né? Porque quem comprar agora consegue saber dessas histórias que estão acontecendo por trás, né? Da transformação, ajuda a potencializar as vendas, né? Então aumentam os negócios e diminuir riscos. Por que diminuir riscos? Que qualquer coisa que tenha, vocês não entregam isso, ou vocês, esse produto não vende em tal lugar, você consegue mostrar pelo rastreamento, consegue mostrar para os dados que você coletou, que você tem, que esses produtos estão vindo de origem legal, né? Então, com isso, você diminui os riscos de danos à marca, que estão extremamente poderosos, né? E também você diminui riscos até de fornecimento. Quando você começa a mapear e trazer a visibilidade da cadeia, você começa a diminuir riscos, né? Só esse caso aqui é só traduzindo algumas vantagens que a gente consegue ver, né? Que acredito que vocês conseguem visualizar algumas vantagens de você começar a digitalizar a cadeia, né? Mesmo se você não botasse no blockchain ou alguma coisa assim, você consegue algumas questões, algumas coisas você já consegue trazer de vantagens, né? Então, depende de onde que você está no elo da cadeia, você tem que digitalizar isso e é super importante, tá bom? E acho que era isso, acho que eu não sei se estourei, foi meio que pontual, uma horinha de apresentação. Deixa um convite aí de vocês para a gente, vamos co-criar um mundo melhor, né? Acho que a economia circular e a sustentabilidade está aí para trazer essas coisas boas para a sociedade. E aí, dentro de cada indústria, cada um pode consegue fazer, né? E sempre, não só cocria um mundo melhor, mas também você tem um ganho de receita, você tem vários aspectos econômicos que não é só da boca para fora, né? Não é só uma questão de visibilidade, mas você consegue resolver diversos pontos aí, assim, de gargalos, muitas vezes, que você não tem utilizando essas tecnologias que eu apresentei, né? E era isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma questão, a gente vai conversando aí. Excelente, Matheus. Eu fiquei bem feliz, assim, porque ao longo da nossa jornada, né, a gente busca falar de blockchain, busca trazer parceiros e trazer cases, né, e essa parte do blockchain, ele tanto envolve aspectos técnicos, né, como aspectos de todos os elementos que envolvem o blockchain, mas principalmente a pegada do negócio, né, o que eu faço com isso? Para que serve, né? Então, quando você traz, né, esses elementos de negócio, né, trazendo exemplos práticos da onde encaixar, né, toda essa questão da rastreabilidade, todos os elementos do blockchain que vão se encaixar, acho que é super válido, super importante. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal já colocou no chat, eu já vou estar comentando sobre elas. Agora, tem um elemento assim, que eu vejo que, olhando sobre essa prática, né, quando a gente fala do blockchain, né, tem os agentes, tem todos os atores, e um pouco dessa prática que você está vendo na Rato, né, qual é o desafio aí de fazer essas conexões com esses agentes, né, nessa cadeia? Então, beleza, obrigado pela pergunta aí. Exatamente esse é o desafio. Acho que a tecnologia, ela tem que ter essa usabilidade que a gente chama, né, esse UX. Então, a gente sofreu, tá? Sofreu, sim, porque a gente vai aprendendo conforme vai aplicando, né? A gente já modificou o produto algumas vezes, então, cada vez que vai na mão do cliente, né, dessa cadeia, a gente vai aprendendo como lidar, né? E vai modificando o produto conforme vai acontecendo, né? Por isso que é bom você botar no mercado quanto antes, né? Então, se vocês estiverem aí desenvolvendo soluções, quanto antes bater na mão do mercado, dos usuários, melhor. Tem que ser, até antes, né? Você fazer toda a parte de design thinking antes de você bater. Mas a experiência e o dia a dia, eles mudam muita coisa, né?
Então, fazer esse compartilhamento, os elos compartilharem um desafio, né? Então, a gente modificou algumas questões até para não depender muito dos elos nesse primeiro momento, porque as plataformas, né, o ideal é você fazer quanto mais integrações, melhor, né? Se a informação da cadeia vier para você de algum sistema que o cliente já está utilizando, melhor. É o ideal. Não reinventar a roda. Utilizar o que já existe e adaptar e conectar com o que você tem. Eu acho que é um dos grandes aprendizados que a gente teve aí ao longo da nossa caminhada e está tendo, é exatamente entender como o usuário trabalha, né? Quando a gente lançou o aplicativo há um tempo atrás, a gente tinha os botões bem bonitinhos, a gente levou lá para o interior do Amazonas e botou na mão do pessoal, tudo com o dedo grande, e aí não enxergavam direito, a gente teve que aumentar todo, o design fez tudo bonitinho, mas a gente teve que realinhar tudo, porque só na hora que vai na mão do mercado, do usuário mesmo, que a gente vê essas questões, né, que a gente acha que está tudo bem, né. Então, acho que é um aprendizado grande, assim, esse contato aí com a cadeia. É difícil, não é fácil, não. Perfeito, desafio. Aqui tem o nosso amigo aqui, Rafael, colocou uma pergunta, né? Acho que eu vou comentar ela aqui, a pergunta, e depois o Rafael, se puder complementar ali, se a pergunta está correta. Mas olhando naquele ponto que você estava falando do contrato, né? E aí eu remeto um pouquinho aí ao smart contract, que é o contrato programável. Mas a pergunta objetiva dele aqui é: hoje você considera um contrato um meio mais rápido de amarrar um determinado fornecimento, visando prazo de entrega e prazo de pagamento, não sofrendo um desabastecimento? Olha, o contrato, a melhor forma de você... Essa é uma pergunta interessante, mas olha, Rafael, né? O contrato é só um aspecto da questão, eu acredito, tá? Porque hoje até a gente tinha um slogan que a gente colocava numa versão anterior, que eu acredito muito e vou manter aqui assim, que a gente vou utilizar ele. O sucesso da empresa hoje, da tua empresa, depende do sucesso da cadeia, tá? Então, às vezes você está só com um contrato, trabalhando com ela, e achar que o contrato vai resolver tudo, não resolve. Às vezes você tem que estar coletando feedback, se você a forma de pagamento que você está trabalhando está ok para ele, se você não está apertando ele, se você tem, se alguma forma que você está atendendo não tá encaixando. Por quê? Porque se no momento não adianta, um contrato pode ter ali assim uma cláusula que vai dar alguma penalidade para ele, mas no final das contas, se tiver uma quebra da cadeia, você perdeu o prazo de entrega para o teu cliente, você entregou um produto para o teu cliente com uma qualidade abaixo do esperado, não por culpa sua, por causa de uma matéria-prima que não veio ok. Então, você tem que trabalhar para o sucesso da cadeia toda. Realmente, essa pandemia mostrou, porque você tinha empresas excelentes, com resultados bons, excelentes, mas de nada adianta você estar com tudo azeitado e se teu fornecedor entregar na tua porta, por contrato que exista, né? Então, o contrato é um aspecto interessante e você só usa quando dá merda, né? Digamos assim. Mas você tem que trabalhar com ele só para, no último caso, e ser um aspecto só. Mas é bom você cuidar bem dele, medir, entender, ver o que você pode ajudar. E acho que é por aí mesmo. Eu chutaria. Legal. Olhando essa parte aí de contratos e também na parte dos atores, né? Como é que você vê o transporte, né? O transportador nessa relação? Ele entra nesse mapeamento, ele faz parte desse processo? Total. O transporte é um dos elos totais a ser considerados, né? Tem startups que só trabalham nessa questão do transporte, né? Então, tem diversos modelos de negócio de trabalhar transporte. Por exemplo, de nada adianta você ter um produto saindo uma matéria-prima, saindo de um produto acabado indo para o teu varejo, um produto que está chegando no teu fornecedor, se o transporte, ele, por exemplo, não estava na temperatura adequada, se ele, por exemplo, parou no meio do caminho ou estacionou
trocou o teu produto ok, por tua matéria-prima ok, por uma fraude ou roubou uma parte. Então, você tem que monitorar e você tem que saber o que está acontecendo, né? Então, tem diversos aspectos aí que você trabalha. Por exemplo, já vi startups que eles colocam lacres digitais na porta do caminhão. Se ele abrir, já fica inviolável, já aciona um sistema, um IoT, que vai vai colocar essa informação para evitar, por exemplo, troca de produtos. Por exemplo, madeira. Imagina que você tem um caminhão de madeira saindo de uma área legal, de manejo florestal. Você está andando na estrada e aí para um outro caminhão e troca de TORs e tudo mais e pega ou faz um xerox do teu DOF assim para você entregar, que é o documento de origem florestal, né? Faz um xerox e ele sai com ele também. Então, quando você tem aspectos do papel utilizando e você não trabalha aspectos de logística, né, de transporte, você acaba fragilizando um elo da cadeia. Então, todos os pontos são importantes, com certeza. O nosso amigo aqui, Dirson, né, ele colocou aqui, boa noite, essa tecnologia do QR Code, ela encarece o produto final? Em tecnologia em ponto de você de você assinar o serviço, eu acredito, né? A tecnologia do QR Code, do que a gente está fazendo, o produto final você tem um custo do serviço nosso, né? Como qualquer serviço você tem algum custo. Aí você pode utilizar ele, se você conseguir reduzir, trabalhar teu processo e reduzir custos internos devido a toda essa visibilidade, teu produto final pode até ter um lucro maior, uma maior, vender pelo mesmo preço, mas você diminui, além do serviço encarecer, mas você diminuiu algum custo que você tinha, ou um risco que você tinha, alguma perda que você tinha. Então, tudo uma questão de olhar qual o ponto de vista, né? Olhar o que você consegue fazer com a tecnologia, com o serviço, né? O QR Code, ele te dá, no caso, posso dizer pelo nosso, né? Ele te dá várias vantagens e várias formas de conexão com o teu consumidor que você não teria de uma outra forma, né? Então, por mais que você tenha um acréscimo do serviço, você tem um ganho em fidelização, em novas vendas, indicações, em formas de ele conversar com você, um novo canal de comunicação que você não teria sem. Quanto isso vale, né? Quanto isso vai só de indústria para indústria, você vai ter essas métricas. Então, tudo isso é importante você fazer essas medidas e acaba que o produto final, muitas vezes, você consegue manter o mesmo valor e conseguir melhores resultados. Eu entendo que o QR Code, né, atrelado à rastreabilidade, acho que tem aquele impacto naquilo que você comentou antes sobre o quanto que eu conheço a minha cadeia de ponta a ponta, né? Então, quanto mais eu digitalizar ela e conhecer ela, eu reduzo o risco num lado da ponta da cadeia, daqueles atores, e no outro lado, se eu disponibilizo isso para o meu cliente final, eu aumento, né, a fidelização da marca, aumento o engajamento do produto com aquela marca. Então, acho que tem essas duas composições na relação, né? Perfeito, é isso mesmo, né? Na verdade, nós somos uma empresa de inteligência, né? Então, o que a gente entrega é transformar dados em informação. E isso é um valor incrível. Agora, tem que ter alguém do outro lado que transforma essa informação em ação, né? Inteligência, em melhorias. Como qualquer coisa, você pode ter qualquer informação de qualquer coisa e não fizer nada, você não acontece nada. Mas hoje as equipes estão cada vez mais focadas em reduzir custos, em reduzir riscos, né, e com muita gente boa. Então, você pegar essa informação, utilizar as métricas e trabalhar em cima. Acho que você consegue. Perfeito. Nosso colega aqui, Antônio Ramos, ele deu aqui um excelente evento, a palestra de conteúdo rico, envolvendo novas tecnologias, como a IoT Blockchain, né, essa conexão aqui faz total sentido, a sua aplicação na alavancagem da economia circular e o oportuno case apresentado. E ele faz uma pergunta, né? Considera a tokenização uma aplicação que deve crescer no agronegócio? A tendência é que sim, a parte de tokenização, tu pode, modelo de negócio, né? Acho que o token, ele faz sentido, você tem que conhecer a tua cadeia, né? Você tem que estar
você tem que entender aonde que você pode entrar com tokens, né? Por exemplo, vamos pensar aí, você tem toda a parte do que você passa aí, assim, dos insumos ou as embalagens de agrotóxico que você utiliza, né? Você pode retornar ele, você pode fazer um token para quem retorna, você pode pontuar, né? Você pode criar toda essa informação. Então, é uma tendência que tende a crescer, assim. Hoje, você tem diversas formas de criar tokens, né? A gente já teve, inclusive, palestras aqui do Ecolab mostrando, né, formas e tudo mais. Então, é só você entender onde o teu modelo de negócio se encaixa dentro da tua cadeia e gerar essa informação, né, gerar esse token e trabalhar, mas bem assertivamente a tendência é crescer, com certeza. Perfeito, acho que a digitalização, né, levar a tokenização para dentro da digitalização, né, essa proximidade, junto com as diversas oportunidades de novos negócios, acho que tem relação com isso, né, com o modelo de negócio, novas oportunidades de negócio, e a tokenização, acho que ela vem para ajudar tudo isso e aí fazer o incremento, né, de todos esses modelos de negócio. Claro, legal. Isso mesmo. O Thiago Zagonel, ele, né, excelente palestra, parabéns, Matheus. Gostaria de saber se as organizações estão usando smart contracts e se tem ideia de percentual de uso no Brasil e no mundo. Olha, eu não sou especialista não da parte de smart contracts, mas eu sei que tem casos aqui no Brasil que estão utilizando, mas ainda é bem incipiente. Eu, particularmente, a gente não utiliza ainda, todo mundo, porque é o seguinte, para até você chegar nesse ponto de utilizar o smart contract, você já tem que ter digitalizado a cadeia, você já tem que ter já essas relações, o blockchain já utilizado, você já tem que ter as conexões, integrações com os sistemas, né? Até o ponto de você conseguir chegar, beleza, estamos aqui, ó, conseguimos otimizar até aqui, pô, o que a gente pode fazer mais? Aí eu acho que o smart contract, ele é programável, ele entra com uma luva, né? Que aí você começa a acelerar questões de processos que são burocráticos e processos onde como eu comentei, né, que você pode ter alguma cláusula de algum não cumprimento sendo executada assim que possível, né, assim que foi identificado o problema, de uma forma inegável que o teu fornecedor não tenha como dizer, não aconteceu, tá bem? Então, nesse ponto, quando a tecnologia chega ao ponto em que todas essas informações da cadeia, elas estejam mais azeitadas, digamos assim, e as informações elas estejam confiáveis, né? A pessoa já confia na informação, indiscutível. Acredita que o smart contract ele entra legal aí. Perfeito. Até comentando alguns casos do Ecolab, né? Nós temos algumas relações, né, diretas, tanto em grupo de pesquisa, quanto no pessoal que participa, tanto no pessoal que utiliza, né? Muitas vezes a gente tem algumas demandas que fazem sentido no modelo de negócio, e aí quando você vai, a empresa vai, não, quero aplicar um smart contract, aí quando começa a fazer o levantamento do entendimento dos atores, começa a aparecer o problema do negócio, né? Não tanto do o smart contract poderia ser aplicado, mas tem que chegar na lógica, na conclusão, né? Muito semelhante daquilo que você falou antes lá com relação se o simples fato de você aplicar o smart contract resolveria o problema. Muitas vezes, quando a gente começa a olhar o contexto, a gente percebe, não, peraí, o problema é maior do que o código aplicado nele, né? Exatamente, a mesma coisa da rastreabilidade. Muitas vezes faz todo sentido você ter a rastreabilidade de um produto, e aí você vê que os zeros não conseguem, não tem uma área, por exemplo, para você separar material. Né? Como que você está chegando material tipo orgânico e ou não orgânico, e você bota tudo no mesmo, tudo junto, vai misturar. Então, faz todo sentido fazer, mas às vezes precisa de alguma obra civil, você precisa fazer alguma coisa que não vai dar ainda, não está no ponto. Então, tem a cadeia de suprimentos, ela tem que, é um processo, toda essa parte de digitalização da cadeia, de utilização de smart contracts, não é um projeto, são projetos, vários projetos que demoram para fazer. A única certeza é que tem que começar. Se você nunca vai chegar lá se não começar. É difícil, demora, mas os ganhos estão lá. E só que se você não começar, nunca chega. Então, é um processo. Perfeito. O Rafael complementa aqui, né? Ele coloca que hoje o grande problema que vejo é o desabastecimento na cadeia em geral. Talvez muitos vejam o contrato
como a forma de amarrar e cobrar o abastecimento. Sendo que, nesse momento, acredito que o principal seja a questão de montar uma parceria junto ao fornecedor. Claro. Né? Perfeito, justamente essas amarrações que estão além do contrato, né? O contrato ajuda para fazer cumprir desde que todos estejam acordados, né? Só usar como amarração não é suficiente. Não vai te adiantar. Uma que você vai também estar desgastando a tua relação com o fornecedor. No primeiro momento, que se você estiver só amarrando ele pelo contrato, ele conseguir um outro fornecedor que consegue, por exemplo, algumas questões melhores, ele vai sair. E você vai perder. Então, acho que o contrato, ele é necessário, tem que ser necessário, porque tem que te proteger, mas ele não é a única coisa, você tem que trabalhar outras questões, né? Questões sociais, questões de ecossistema, que são importantes você estar conectado. Então, é fácil. Hoje a gente acompanha alguns projetos, por exemplo, de colaboração da cadeia de fornecedores, porque numa ponta, né, a empresa âncora, ela buscando essa parceria, às vezes você consegue, e aí, obviamente, novos modelos, novas formas de pensar no design, no fornecedor, muitas vezes, né, nessa relação, você consegue colaborar para ter ganhos mútuos. Né? Ao contrário de você espremer fornecedores ao longo da cadeia para ter benefício, que daqui a pouco você quebra o fornecedor, ou você acaba criando esses elos de um esconde o jogo do outro, né? Não conta lá que o cara está buscando um fornecimento externo que ele tem risco, ele diz, não, eu vou te atender. Aí o cara coloca um contrato aqui. Quando vê, o cara quebra outro elo, né? Agora, se eu conseguir colaborar de ponta a ponta, eu posso ter essa visibilidade e ter ganhos mútuos. Exatamente, por isso que tem hoje em dia entra o desenvolvimento de fornecedor, né? É muito mais interessante, é muito mais inteligente você desenvolver o fornecedor que espremer. Acho que teve um tempo, né? Não sei que, eu acredito que grandes empresas, né? Sempre buscam custo, né? Então muitas delas ainda trabalham muito até fazem aqueles leilões assim com vários fornecedores que é horrível. Então, mas acho que a tendência é cada vez mais, porque hoje tem muita opção, né? Você tem hoje hoje você é global, hoje você tem uma logística boa, hoje você tem plataformas que conectam você com vários players. Uma vez você está sendo espremido aqui, você não vende aqui, vende lá. Eu por exemplo, eu estou aqui em Floripa, né? Olha só que bacana. Ou que bacana não, né? Eu vou ter uma Mercado São Jorge aqui pertinho, que eles só vendem produtos orgânicos, né? E é caro, e o valor é alto. E aí, uma vez perguntaram, mas por que assim, você vende aqui do interior e tudo mais? Aí ele fala assim, olha, eu compro o valor do produto que eles vendem em São Paulo, porque minha competição não é com aqui. Se eu não comprar nesse valor, ele manda para São Paulo o produto, porque lá eles compram um preço bem mais alto para vender, um produto orgânico. Então, se eu não pagar isso, ele manda para lá. Então, ele tem que pagar. E aí, o preço é caro mesmo assim. Para tu ver, não é só... você não compete muitas vezes só no teu quintal. Você está competindo com outras cidades, com outros players que você muitas vezes nem imagina. Hoje você não tem, amanhã aparece dois aí, assim, querendo ter um negócio. Então, essa relação por isso que eu falo, o sucesso da cadeia, o sucesso de vocês é o sucesso da cadeia. Você depende da cadeia. Legal. Bom, a Ivane aqui, excelente palestra, esclarecedora, valeu. Parabéns. Obrigado. Quero ser avisada quando outras palestras iguais a esta. Show, o pessoal aqui do marketing já está ansioso aqui para botar todo mundo como associado aí do Ecolab. Legal. Então, o blockchain pode ser utilizado em qualquer ramo de negócio? Olha, qualquer ramo de negócio, eu acho que é difícil ser qualquer todo, né? Sempre tem exceções. Acho que tem que se utilizar de onde faz sentido, né? O blockchain é só mais uma tecnologia. Hoje tem, amanhã pode não ter, entendeu? Surgem outras, desaparecem umas. Hoje ela é uma ferramenta que faz sentido para muitas questões. Para a cadeia de suprimentos se mostrando muito legal. Vários pontos, né? Cadeias de suprimento faz muito sentido. Para tokens, para criptomoedas, faz sentido. Mas para outras não, né? Para outras não. Então, é difícil você dizer que é para qualquer cadeia, qualquer coisa.
Hoje no Ecolab a gente faz um acompanhamento, né, normalmente o pessoal, né, tem grupos de pesquisa, tem empresas, a gente, né, apoia, enfim, toda a comunidade, né, qualquer pessoa que pergunta de blockchain, a gente está sempre disposto a ajudar e a colaborar, enfim, e a Legal. conectar. E uma das pontas que a gente ajuda sempre é essa, né? Faz sentido o blockchain nesse processo de negócio? A gente tem lá um roadmap que a gente avalia, né? Faz algumas perguntas, no final tem uma resposta. Olha, cara, isso aqui não tem relação direta com blockchain, isso aqui faz total sentido. O que eu vejo, assim, acredito que é uma composição que cada vez mais vão surgindo ideias e modelos de negócio que vão conectando. Então, blockchain faz muito sentido para várias coisas, mas sempre tem essa dúvida, como é uma tecnologia, né, que envolve diversos elementos, a gente sempre tem essa relação da curva de aprendizado e do entendimento. E diferente de outras tecnologias tradicionais que é mais fácil a aplicação, como o blockchain envolve, né, os atores, envolve o modelo de confiança, a transparência, ele pressupõe um modelo de negócio que utilize tudo isso na sua base. E para isso precisa ter toda essa relação. E isso tem falado do custo, né? É rede, você está pagando rede aí, assim. Então, você está tendo um custo de infraestrutura também a considerar. Então, esse custo de infraestrutura ele tem que ser compatível com o ganho, ou seja, o ganho tem que ser maior que esse custo, né? Então, todas essas questões você tem que levar em conta. É legal que vocês fazem esse trabalho de orientar, porque às vezes você, por empolgação, às vezes você acha que pode fazer o que faz sentido, e muitas vezes você descobre que não. E é tão importante saber do não quanto do sim, né? O André, nosso colega André aqui, colocou como um processo de compras de uma empresa, solicitação, cotação, ordem de compra, e depois, com envio pelo fornecedor, pode ganhar em agilidade e transparência de informações. Olha, bastante, acho que ali envolve a experiência do cliente, né? Primeiro ponto. Quando você traz essa visibilidade da cadeia, a primeira coisa é você dar transparência para quem está lá consumindo. É só imaginar você pedindo o pedido do iFood, do qualquer outro aplicativo, né, ou pedir um Uber, né, você vê aí chegando a tua informação, você sabe da transparência, você consegue saber o que foi feito, de onde que veio o teu produto. Então, todas essas informações, hoje a gente está na era da informação, né, você entregar informação para o teu consumidor é incrível, né, agilidade, onde que entra a agilidade? Você, por exemplo, colocar esses processos de forma automática, em que, por exemplo, você faz um pedido num aplicativo, já automaticamente verifica teu estoque, já automaticamente lança a ordem do pedido, já faz o picking, já conecta com o teu transporte para solicitar, já verifica quando pegou, quando entregou. Então, tem diversos pontos que é extremamente complexo. São muitos elos. Olha só quantos sistemas a gente está falando só nesse exemplo aí, assim. Então, você trabalhar todas essas questões é extremamente difícil, mas o ganho que você tem, ele é expressivo. Então, tem que começar desacoplando, você tem que começar por poucos. Vamos começar a agilizar aqui, depois a gente integra uma outra etapa, depois você vai colocando outra etapa, até que você tenha um negócio bem azeitado, digamos assim. Você tem a tua cadeia funcionando com pagamentos automáticos, que nem o suprassumo, né? Você chegar e tá tudo automático. O ganho de agilidade você tem, o atendimento do teu cliente vai ser melhor, a tua conexão com o teu cliente vai ser melhor, então vai diminuir custo, você vai precisar de menos gente, vai ser menos interações humanas, no caso, para custo de erros, né? E aí você vai ter o teu processo mais agilizado. Acho que é mais ou menos isso, só que é um processo. Perfeito. Vamos seguir aqui. A Ivânia. Quanto encareceria, em média, percentual o produto final com a implantação de um QR Code? Olha, isso é difícil de dizer, é caso a caso, como comentei, né? Você tem que ver quanta informação que você está gerando, por exemplo, no nosso caso, né? Quantos selos você está gerando, vai necessitar gerar mensalmente,
ou quanto que você tem, ou qual que você vai ter de ganho. Então, é tudo uma questão de ter que ser uma análise mais detalhada, é difícil dizer quanto, tá? Tem modelos de negócio que a gente estuda, que é uma mensalidade com base nisso, outra com você paga por selo, mas mais do que isso, essa inteligência e essa conexão com o mercado que tem que ser levado em conta. Quanto você ganha de entregar uma solução inovadora, de uma nova experiência para o teu cliente, né? E acho que isso aí tu tem que pesar, tem que ser pesado, tem que ser verificado quanto que vai custar, ou quanto vai encarecer o teu produto final, né? Não sei, Ivânia, qual que é o teu produto, né? Qual que é a frequência, quantos você gera, qual que é esse ciclo, quantas vezes roda, né? Mas sempre é interessante vocês, tem que ser sentado e analisado nesse caso. Legal. O João Ferreira aqui colocou: Matheus, parabéns pela palestra, incrível. Qual ramo de negócio tu vê como mais distante de implementar blockchain em sua cadeia, mas que acredita ser importante? Desafio aqui, hein? Olha, desafio, porque a gente já tem a questão da moda, já comentei, já está utilizando. Food safety está sendo, muito sendo utilizado aqui. A parte automobilística já está começando também a trabalhar bem essas questões. Você tem indústria química também, já tá avançando. É difícil dizer, porque eu não tenho conhecimento de todas desses elos, né? Eu acho que de todas essas indústrias, mas eu acho que eu não sei te dizer, na verdade. Eu sei que eu sei aquilo que o pessoal está mais utilizando, né? Do que alguma lá que esteja lá um pouco mais afastada do resto que não esteja. Então, não saberia te dizer, eu sei, vou ficar te devendo. Tem o desafio diário, né? A gente acompanha algumas notícias principais. Até o governo está tentando usar em várias áreas, abrindo estudo, até no CPF daqui a pouco vai ser utilizado, já tem estudo da Receita Federal, tem muita aplicabilidade, né? É só entrar lá ver, é só entrar ver a Estônia, o que ela fez lá com a digitalização deles, né? A Estônia hoje tem tudo digital, né? Você tem certidão de nascimento digital, com blockchain. Você vota em casa no teu computador com teu hash. Não precisa mais votar, não precisa. Então, nossa, isso aí, o que dá de ganho? O que dá de transformação? Eu acho que o governo, estou vendo um movimento bem grande de digitalização. Acho que vocês também estão acompanhando, né? Teve CPF, vai ter cada vez mais digitalização. São as GovTechs, né, que estão entrando aí também, né? Essas GovTechs estão trazendo a tecnologia para esses processos que a gente precisa. Para nós, como usuários, isso aí é a melhor coisa que tem, né? Porque traz transparência, traz agilidade, traz cada vez você utilizar menos burocracia. Então, todos eles são benefícios excelentes, né? Não tem como não investir. Às vezes não se investe porque não se quer se investir, não se quer dar transparência. Mas as vantagens que existem numa transformação digital do governo, assim, das questões, até de licenciamento, imagina, tudo você pode fazer hoje. Aí o blockchain é legal por conta dessa imutabilidade, ele entra como uma luva em diversas questões, né? Essa identidade digitais. Tem várias palestras falando sobre isso, várias empresas falando, então acho que é um ponto a se notar. E procura o que está acontecendo lá na Estônia, você vai ver que é fora de série o que os caras fizeram, estão fazendo ainda, né? Legal. Aqui o Patrick, achei sensacional a palestra, show de bola, obrigado, Patrick. Valeu, Patrick. O João deu um exemplo aqui complementando, né? Comissão de vendedores em loja, né? Sim, acho que é possível. Depois aqui o Rafael, o importante é ter várias fontes de abastecimento, talvez o preço seja o ideal e outros esteja fora da curva. Mas ter mais de um fornecedor é fundamental em qualquer item, perfeito. Fundamental, e não só ter mais um, agora se viu em locais diferentes, né? Também. Ter 10 fornecedores na China, não adianta nada. Tem que fazer um aqui, tanto é que tem várias empresas no movimento de mudar, né? Especificamente da China para cá.
porque viram que se a tendência é cada vez aumentar, infelizmente, o número de pandemias, são milhões de vírus soltos aí, uma hora um ou outro é uma bomba relógio que vai acontecer. O Bill Gates já falava que ia acontecer, aconteceu, né? Vários outros estudiosos falaram que vai acontecer ainda. Então, você tem que trabalhar, chama resiliência, né, Rafael? Isso aí. Depois o Antônio aqui, né, parabenizando de novo, legal. Valeu. A Ivânia, custo-benefício, então, né, naquela questão do percentual do QR Code, né? Isso. Sim, valeu. Obrigado, muito bom. O André, hoje quais são os principais cases, aplicabilidade do blockchain no Brasil em nossa rotina? Em nossa rotina, acho que é mais essa, para vocês aí que estudam o blockchain em diversos aspectos aí do Ecolab, mas a gente vê o blockchain, ele está sendo cada vez mais utilizado, né? Eu estou mais nessas questões de economia circular, sustentabilidade de cadeia de valor, né? Eu vejo em resíduos sendo utilizado, a questão alimentícia, né? Tem esses grandes, como mostrei, os grandes players, né? Quando você começa a pegar uma BRF aí, que vai trabalhar o food safety deles, né, em blockchain, a tua rotina, tudo que você pegar aí vai fazer churrasco, vai fazer qualquer coisa, você já vai ver isso já aplicado no teu dia a dia, né? Questões aí de quem trabalha com alimentos, eu acho que vai ser no dia a dia mesmo nosso aqui, assim que a gente vai trabalhar com blockchain muito forte. E roupas também, acho que vestuário, parte de vestuário e têxtil, né, calçadista, tudo aí assim, você vai ter componentes, você vai ter cada vez mais essas no dia a dia do que a gente está usando. E... Desculpa, pode complementar. Não, é isso aí, pode falar. A gente tem, o que a gente gosta, fala bastante assim, né, nos cursos, nas palestras, enfim, é que hoje o blockchain a gente compara ele um pouco à internet em 94, né? O pessoal tentava entrar, né, fazer aquele conexão pelo modem, entrava lá no HTML1, tinha umas páginas lá em cinza e azul, né? Ninguém imaginava, né, o que se tornaria isso ao longo do tempo. Então, hoje é mais ou menos o blockchain. O pessoal, onde é que eu aplico? Como é que eu vejo o blockchain? O que é bloco? Começa essa discussão. Do outro lado, os negócios começam a olhar e começam a aplicar. Né? Então, até que fica comum. O pessoal que trabalha, por exemplo, com moeda digital, criptoativo, né? Quem faz investimento, por exemplo, né, semana passada a XP, por exemplo, lançou um fundo de criptoativo, né? Um negócio que, cara, até então os bancos diziam, não vai ter nada disso. Já começa, então o cara já está usando, mas né, tá um pouco distante, aí começa a ter amarrações, a gente acompanha uma série de editais e respostas do governo, o governo está usando, né, em vários conceitos. Está buscando essa questão de rastreabilidade, está bem forte, a gente já tem aí alguns projetos, algumas iniciativas nessa área. Para o agronegócio, né, a gente está bem focado, tem né, o WhatsApp apresentou cases bem interessantes, o Ecolab aí nesse, né, está focando o agronegócio bastante, então tem essa relação. E, enfim, tem acho que bastante case acompanhando aí as notícias, o nosso site aí também, o pessoal pode se inteirando aí mais de informação. Deixa eu ver aqui, show, parabéns pela palestra, muito bom, Rafael. Valeu, obrigado. O pessoal reforçando a pesquisa, né, quem pode responder ali para a gente melhorar. Aqui no chat o pessoal comentou, se alguém quiser fazer algum comentário, abrir o microfone aí para comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta online, fique à vontade. No mais, tenho a agradecer aí o Matheus, foi bem esclarecedor, gostei bastante dessa parte do negócio, né, dessa visão. Fazer um agradecimento ali para o João, né, da BravoSul, aí, que indicou o Matheus, agora já está fazendo parte aí do nosso ecossistema, com certeza. Legal, obrigado, João. E agradecer, Matheus, muito obrigado, acho que foi bem produtivo aqui o nosso papo. E legal. Fica à vontade aí para fazer os seus comentários finais, enfim, o pessoal aí tá disponível aí para abrir os comentários. Bacana. Bom, eu também tenho a agradecer vocês todos aí, pelo convite aí, participar é muito legal e
oportunidade da gente discutir esses temas bem legais, eu acho que faz todo sentido. Deixar aqui os meus contatos, então sinta-se livre para adicionar no LinkedIn, para mandar um e-mail, para mandar um WhatsApp e assim. Pessoal do iColab, a gente conversa, continua conversando aí, vamos trabalhar juntos aí. E agradecer mais uma vez e desejar uma boa noite e agradecer pelo tempo de vocês passar aí com a gente. Assim, espero que tenham gostado mesmo. Beleza. Agradecemos a todos, então. Muito obrigado, pessoal. E o iColab fica, né, aberto, disponível aí para entrar em contato, procurem, questionem. Nós estamos aqui para ajudá-los aí na temática de blockchain, inovação. Estamos sempre dispostos aí, disponíveis para a comunidade. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.